Bom dia, eu sou Letícia Nogueira e nós vamos falar sobre a possibilidade de um The Last of Us da vida real. Na série The Last of Us da HBO, grande parte da humanidade acaba virando um zumbi por conta de uma infecção causada por um fungo que acabou virando uma pandemia. Mas será que existe a possibilidade de algo assim acontecer no futuro? Em 5 pontos contamos o que é a realidade ou ficção na série, e sem spoilers, mas o fungo que inspirou a série realmente existe na vida real. Os esporos dessa espécie entram no corpo da vítima, onde o fungo cresce e começa a sequestrar o sistema nervoso do hospedeiro, até que ele perca o controle e seja compelido a se mudar para um terreno mais alto, mais ou menos uns 25 centímetros do solo, e com a umidade por volta de 94 a 95%, com uma temperatura entre 20 e 30 graus. O mais interessante desse fungo é que ele não controla a mente do hospedeiro em si, mas sim os seus músculos, o que nos leva a pensar que talvez essas formigas ainda tenham um pouco de consciência do que está acontecendo. E quando você para pensar que o fungo está se alimentando da formiga enquanto está tentando levar a formiga para um local mais alto, isso acaba ficando muito pior quando a gente para pensar. Como seu ato final, o fungo parasita leva a formiga para um lugar alto, geralmente formiga, onde ele prende as presas da formiga na folha para que ele não caia. E com isso, com a formiga presa à folha, um bulbo parecendo um tentáculo começa a crescer a partir da cabeça da formiga. E a partir desse bulbo, desse tentáculo, vai ser formado um corpo frutífero, que vai ser daí que vai ser expelidos esses esporos. Essa estrutura, esse corpo frutífero que sai da cabeça da formiga, solta seus esporos num raio de mais ou menos 1 metro quadrado, condenando todas as outras vítimas que estiveram nesse raio ao mesmo destino dessa outra pobre formiga. Muitos cientistas explicam que é quase impossível a mesma coisa que acontece com as formigas acontecer com os seres humanos, já que o nosso cérebro e o nosso sistema imune são muito mais complexos que os delas. Contudo, isso não quer dizer que a humanidade esteja livre de uma pandemia causada por fungos. E isso faz com que a gente entre no segundo tópico, o reino dos fungos. A Organização Mundial da Saúde publicou em 2022 uma lista dos fungos com maior risco para a saúde pública. Segundo o médico Flávio Teles, da Sociedade Brasileira de Infectologia, abre aspas, no planeta Terra existem 5 milhões de espécies de fungos. Desses 5 milhões, mais ou menos 500 desses são capazes de causar algum tipo de doença em humanos. Desses 500, você reduz por uns 50 mais importantes. Fecha aspas. Os fungos causam cerca de 300 milhões de infecções graves e matam cerca de 1 milhão e 700 pessoas todos os anos, cerca de 3 vezes mais do que a malária. Vale lembrar que os fungos são seres muito complexos, eles têm um reino próprio, eles são responsáveis por decompor toda a matéria orgânica e manter o equilíbrio da natureza. Além disso, esses micro-organismos também são essenciais para a produção de antibióticos, alimentos como o pão, o vinho e a cerveja. Meu nome é Clarice e eu tô aqui para falar sobre o fungo Mycomersete. Bom, esse fungo é popularmente conhecido como fungo negro e ele ataca os olhos, o rosto e o cérebro, podendo assim levar a pessoa à morte ou totalmente desconfigurada, gravemente ferida, enfim. Lá na pandemia do Covid, houve, uma explosão de casos desse fungo lá na Índia, levando à morte de mais de 4.000 pessoas. E, muitos acreditam que o enfraquecimento do sistema imune e os altos casos de níveis de diabetes acabaram ajudando esse fungo a se proliferar. Mas vamos falar um pouco sobre as características que facilitariam ou dificultariam uma pandemia causada por fungos? Bom, esse caso eu mando pra Débora. Tá, mas o que dificulta uma pandemia? Oi, meu nome é Débora e eu vou falar sobre o tópico 4 e o tópico 5. Bom, fatores que dificultam uma crise de saúde nos moldes de The Last of Us foram a ação do novo sistema imune,
atualmente, né, os fungos causaram quadros